Você conhece o Carlos Roberto Massa? Já ouviu falar já do Carlos Roberto Massa? É o Ratinho, apresentador, né? Famoso. Atualmente ele está no SBT. Eu estava dando uma olhada aqui nos vídeos do YouTube sobre polêmicas, né? Sobre esse tarifaço, né? Do Trump, né? Que ele não tá fazendo só aqui no país, aqui, né? Mas só que tá pegando pesado mais aqui no Brasil. E o Ratinho, eu tava vendo aqui nesse canal Célio Lobo. O Ratinho, ele deixa bem explicado. Ele coloca, ó, Ratinho anuncia o fim de Lula, urgente. Ratinho anuncia o fim de Lula e escancara o caos. Aqui ele dá uma aula, cara. Uma explicação bem dada sobre o porquê que o Trump tá tão assim, cara, em cima do Brasil com essas tarifas, esse tarifaço, né? Os 50%. Tem peixe aí parado nos portos, no porto daqui do Brasil. Produção de carne, já os empresários até mandaram parar a produção, senão vai chegar com um preço muito alto lá para os Estados Unidos. E eles são o segundo maiores, né? Os Estados Unidos são o segundo maior que consome a carne aqui do Brasil, né? Primeiro acho que ele perde só para a China. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Antes de começar, seja bem-vindo ao canal preferido do Renato Cariani. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso. Eu quero. Vou explicar bem claro pro povo aí do Brasil que fica jogando culpa num, culpa no outro. A verdade é a seguinte: essa taxação o Trump está fazendo pro mundo inteiro. Uns mais, outros menos, porque ele dava a mesma taxa desde 1947. Verdade é essa. Quando que o Trump se irritou com o Brasil? Bom, na verdade não é com o Brasil que ele está irritado com o Lula. Porque o Lula está falando mal. Vamos falar bem a verdade. Não estou falando aqui mal do Lula. Preste atenção, você que é lulista, eu respeito todo mundo que seja lulista, que seja esquerdista. Esquerda burra não respeito. Esquerda inteligente eu respeito. Então veja bem. Quanto tempo vocês estão escutando falar? A dona Janja, falando mal dos americanos. Vocês estão escutando cutucando o Lula, toda vez cutucando o Trump. O Trump não fala nada, porque não está nem preocupado. Ele nem sabe onde é que o Brasil existe. Não sabe nada de Brasil. O Brasil significa 3% para os Estados Unidos, gente. O que ele fez? Agora, numa reunião que foi feita na Argentina, com os BRICS, daqueles países reunidos, o Lula comete uma gafe. Quando ele fala que devia trocar a moeda do dólar, porque toda a comercialização que existe no mundo entre os países é feita em dólar. O que o Lula sugeriu? Ele sugeriu que fosse outra moeda, que criasse uma moeda própria e descartasse o dólar. Aí mexeu aonde? Mexeu em todo o sistema econômico americano. Então o financeiro americano. O que o Trump falou? Peraí, enquanto ele está me xingando, não tem importância nenhuma. Enquanto não está atacando o Estado. Agora, quando ele mexe com o dólar, ele mexe com todo o Estado. O sistema americano é pior do que uma guerra. Isso é pior que uma guerra. Quem estava nessa reunião? Estava Indonésia, era para vir a China não veio, era para vir a Rússia não veio, igual aqueles países. Mas a frase do Lula provocou no Trump uma irritação. Aí ele, você quer mexer com o meu dinheiro? Então eu vou mexer com o teu. Foi isso, gente. E também tem um detalhe, né? O Lula se mete em tudo quanto é governo. Mandou um avião pra Cristina Kirchner, que é não sei o quê. Aí foi lá visitar a mulher que é condenada. Exato. Que é condenada lá na Argentina. Pegou uma outra que é condenada lá no Peru e deu asilo político com o avião nosso. Foi você que pagou pra buscar uma corrupta do Peru que ficou lá no Brasil. E aproveita falando do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história. Até porque o filho do Bolsonaro, todo mundo fala, o Eduardo, não é tão importante para os Estados Unidos. Estão cagando e andando para ele lá, gente. Vamos falar bem a verdade. Bem a verdade. A verdade é que os Estados Unidos se sentiu provocado quando mexeram com o dólar. Foi só isso. Ele falou, vou taxar. Agora eu estou vendo aqui esse bobão, esse Geraldo Arco também. Desculpa falar isso aí, porque eu gosto, até porque é uma pessoa que eu gosto. Ele fala, não, reciprocidade. Reciprocidade. Ele já falou, se colocar 50, ele coloca mais 50. Deixa eu explicar para o povo brasileiro entender. O Brasil, os Estados Unidos, depende de 3% das coisas do Brasil. Sabe de quanto que o Brasil depende dos Estados Unidos? 36%. Então vamos parar com essa conversa. Não tem nenhum país do mundo que guiar os Estados Unidos, nem comercialmente. E se a China recriou? Sabe o que a China fez? Recuou. Sabe o que a
Rússia fez? Não foi eu que falei, foi o presidente Lula. Essa frase não foi minha. Todo mundo quer deixar o Lula sozinho. E o Lula fala muito de democracia. A esquerda fala muito de democracia. Eu queria perguntar pro Lula, que já foi meu amigo um dia. Eu já votei em você, Lula. Eu posso falar. Eu votei 2 vezes em você. 2 vezes. Então, eu posso falar. Eu não lembro nada que você fez por mim, mas o que eu fiz por você eu lembro. Quando eu levei o Lula no meu programa, eu fui justo com ele. As mesmas perguntas que eu fiz pro Bolsonaro, eu fiz pra ele. Eu poderia, aquele dia, ter ferrado ele. Eu sei fazer isso, igual ele. Agora, ele tá todo irritadinho. Então, colocando sempre culpa do lado do Bolsonaro. Aliás, faz 3 anos que esse povo só fala em Bolsonaro. Chega demais. Outra coisa aí, enche o saco essas coisas aí. Então, veja bem, o erro do Lula foi isso. Essa frase que ele falou do dólar. Só isso foi uma provocação desnecessária aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, vocês querem brigar com a gente? Então vocês vão pagar caro pelos seus produtos. O Lula tem que tratar bem a China. Claro que tem. A China é o nosso maior comprador. Mas o Lula tem que tratar bem os Estados Unidos também. É o nosso segundo maior comprador. O Lula tem que tratar bem a Argentina. É a nossa segunda compra. Sabe o que o Lula trata bem? A França, que não compra nada do Brasil. A Indonésia, gente. A Indonésia, país pobre. A Indonésia compra mais coisa do Brasil do que a França. É isso que o povo tem que entender. Deixa eu falar de uma coisa. É verdade. Essa parte séria do programa. Os pescados que o Brasil vende, 70% dos pescados. Você vê, Ratinho, ele é muito inteligente, ele tá por dentro, né, da base econômica do Brasil, né? Você vê que ele é um homem empresário, né? Um grande empreendedor, né, meu? E eles estão envolvidos ali, pô, ele exporta, né, meu? O cara tem gado, ele tem gado, né? Como é que chama? A parte agrícola, assim, ele trabalha na parte rural, né, meu? O cara é empreendedor, né, meu? Mexe diretamente com o empresário, né? Nós vendemos para fora, nós vendemos para os Estados Unidos, 70%. Eles já cancelaram a compra desse mês. Você imagina, tem 25 containers lá com peixe estragando, porque não tem para quem mandar. A coisa vai feder. Aí vai ter que vender aqui no Brasil. Aí nós vamos ter peixe mais barato, se Deus quiser. Não, sabe o que? Eu não vi o Lula tão preocupado com o desvio do INSS. Agora com o Trump ele responde toda hora. Não sei o quê, ele entrevista ninguém foi Globo, pra Record. Ninguém foi preso, ninguém tá preso, ninguém tá. Mas vamos pegar o próprio dinheiro do povo para pagar os velhinhos do Edu. Dia 24 começa. Começa a pagar. Minha mãe pegaram. Mas tem que pagar o dinheiro que era, tinha que pegar desses caras que roubaram, mas não pegar do povo de novo e devolver, pô. É uma baita da sacanagem. E depois eles vão acertar a situação. Depois vai acertar. Vai sim, acredito que vai acertar. Mas é isso aí mesmo. Sobre o INSS não fala, mas quer arranjar briga logo com quem é o segundo mais comprador aqui do país, né, meu? Que exporta a maior carne pros Estados Unidos, né, meu? Você vê? E se os Estados Unidos não for pegar carne do Brasil, vai pra quê? Vai correr para outros países, né? E vai enriquecer outros empresários, outro país, né? Você vê? Ele tem um pensamentozinho meio arcaico, né, meu? Meio antigo. Ele e a esposa dele, né, meu? Vamos ver com os comentários aqui. Aqui, ó. @Maria Lima. Para falar mal do Lula, basta falar as verdades sobre ele. Lula é uma tragédia mundial. É isso mesmo. Que a Maria Lima tá falando aqui, meu. Basta falar a verdade, meu. Porque ele não tá falando mais nada. Tipo assim, não tá inventando, né, meu? Não é uma pessoa que realmente, pô, que dê pra gente pegar e falar e elogiar, né, meu? O cara só tá fazendo besteira, meu. Só tá falando bobagem. @Eunice Leites. Parabéns, Ratinho. Fora Lula. @Elton Ferreira. A culpa é do ladrão e do Moraes. Irresponsáveis. @Lucélia Araújo. Parabéns, Ratinho, pelos seus comentários. Deus te abençoe sempre. Você está falando a verdade. Deus salve nossa nação. @Filha de Deus. X5W. Ratinho, homem íntegro e honesto. Grande exemplo de empresário do Brasil. Merece muitos aplausos. Fico muito feliz quando as pessoas enriquem de forma honesta. Meu. Ratinho era pobre, né, meu? Ele ficou muito rico, né, empreendendo, né? Com o lado dele artista, né, meu? Como apresentador também, né? E aquilo só foi prosperando, né?
Se eu não me engano, ele tem um filho que é deputado. Deputado não, governador, acho que do Paraná, se eu não me engano. É Ratinho Júnior. O @Alex Silva. Tiraram o ladrão da cadeia e o colocaram na presidência do Brasil. Meu, é incrível. O Brasil, né, meu? Não é pra amadores, não. É só pra profissional mesmo, né? Como é que pode, né, cara? E é isso. O @Anelisiano Cardoso já fala. Impeachment de Lula já. Vamos ver, né? Mais episódios aí desse capítulo. Vamos estar de olho. Valeu. Abraço.